Liderar equipas júniores é um desafio que chega na mesa de muitos líderes atuais e muito embora seja assim um momento de adaptação, quer para os contratados, para os profissionais, quer para os líderes, é um mundo belo. Inclusive, eu digo que poucos desafios em termos de desenvolvimento de pessoas nos geram tanto aprendizado enquanto líderes como liderar uma equipe júnior. E é sobre isso que vamos falar hoje. Fica aqui até o final, tem muito boa partilha. Antes de começar, vocês já sabem o que devem fazer. Vamos cumprir a nossa tradição, a nossa cultura, né? Dar um like, ativar o sininho para receber as notificações se saírem vídeos novos, compartilhar, sim, porque na nossa comunidade não vale crescer sozinho. Vamos agora então começar ao nosso tema: como liderar equipas júniores. Liderar equipas júniores não precisa ser um processo complexo, difícil, ok? Nem sequer precisa gerar o que usualmente gera, que é que alguns líderes têm uma certa aversão, até mesmo em contratar profissionais júniores, alegando que a falta de experiência técnica, quantidade de anos que o profissional tenha a exercer determinada área, é ponto fulcral para recrutar ou não recrutar algum profissional. Então, vou aqui partilhar algumas ações que, se forem feitas de maneira assertiva, bem articulada, em vez de gerarem aversão aos profissionais júniores, vão gerar uma grande oportunidade para você, enquanto líder, para as organizações, porque muitos dos júniores, lembrando que ser júnior não se prende apenas com a quantidade de anos que temos de carreira. É muito importante deixar essa nota, porque o nível de senioridade, subejamente conhecido como júnior, sênior, pleno, tem muito mais a ver com o nível de autonomia, o nível de capacidade de trazer resultados, eficácia, eficiência, e não estritamente com os anos. É verdade que os anos são importantes, até porque no desenvolvimento de muitas das habilidades profissionais, eles são, vamos dizer, aprimorados na medida em que o tempo passa. No entanto, só o tempo não garante. Provavelmente muitos de vocês já tiveram contato, se é que já não têm isto nas vossas próprias equipas, profissionais que, muito embora já trabalhem há anos na mesma área de atuação, por vezes até na mesma empresa, ainda apresentam um nível de autonomia muito baixo, um nível de eficiência e eficácia muito baixo. Portanto, em linhas gerais, eles são júniores, muito embora tenham vários anos de carreira. Portanto, é muito importante que se clarifique isso para não confundir nível de senioridade com quantidade de anos estritamente. Não é isso. É errado pensar dessa forma. É necessário reajustar essa forma de analisar o nível de senioridade. Focando aqui em algumas ações que, enquanto líder de uma equipa júnior, você precisa de tomar, vamos começar aqui com a primeira e mais importante: desenvolvimento e alinhamento. Passo a explicar. É muito importante que, primeiro, você desenvolva algumas competências na sua equipa júnior. O profissional júnior, como o próprio nome diz, ele ainda carece de aprimorar, de se desenvolver em variadíssimos aspectos. E aí, uma nota importante é que muitas vezes as organizações focam-se em desenvolver apenas a parte técnica. Então, treinam os profissionais júniores em tudo quanto é ferramentas, tudo quanto é técnicas, e às vezes até uma avalanche, quer dizer, no dia da integração, que às vezes é só um dia, passa-se tudo e espera-se que ele vai sair maravilhosamente bem. Errado. Isto é um sonho, um devaneio. Não é assim que acontece. É um processo, inclusive o processo de integração, a bem dizer da verdade, dura no mínimo 3 meses, ok? Então, durante aquele período, a cada momento, a equipa, você enquanto líder, a organização enquanto estrutura e definição estratégica, tem de estar já alinhado e definido como vai ser o processo de desenvolvimento desse profissional. E aqui desenvolvimento é lato sensu. Nós não estamos a falar apenas de desenvolvimento técnico, estamos a falar de desenvolvimento da própria mentalidade, que é o início da história. Okay? Antes mesmo de você esperar grandes resultados e evoluções, você precisa de garantir que a mentalidade, okay, dos seus liderados júniores é uma mentalidade de desenvolvimento, é uma mentalidade focada para o crescimento. De outra forma, você até vai investir, e vai investir muito dinheiro, mas os resultados, mesmo que vierem
vão ficar aquém daquilo que eles poderiam ter sido. Então é muito importante que se desenvolva os nossos profissionais júniores. Então desenvolva trabalho de mentalidade, ok? Treinar a equipa júnior em ser mais resiliente. Sim, porque a equipa júnior, é o que o nome diz, muitas vezes ainda é em termos, se tivéssemos de usar um termo assim menos profissional, seria são mais inocentes, ok? Então eles ainda acreditam que a organização vai ter a paciência de esperar um ano pelos seus resultados. Eles ainda acreditam que o mais importante é que as pessoas sejam simpáticas umas com as outras e o resultado só vem a posterior. Muitos deles não percebem que a questão de o objetivo primário para o qual uma organização foi fundada é gerar lucro. Então é necessário que primeiro se passe isto. É como que dar é mesmo o nome, uma integração, uma aculturação aqui para as equipas júniores, para que eles alcancem este nível de mentalidade. A mentalidade de buscar soluções, trazer resultados e não apresentar problemas, esperar que se resolva. Não, ele precisa de desenvolver isso. Então esse é o primeiro passo, desenvolver a mentalidade dos seus liderados júnior. A equipa júnior tem que ter trabalho de mentalidade, tem que ter brainstorming, tem que ter momento de sessão explicativa. Não deixe a conversa com eles só para o momento do trabalho. Tire tempo antes, depois, no meio. Tem que conversar. A equipa júnior precisa de conversa. Sim, dá um trabalhão, cansa, a pessoa sai com a garganta dorida. Mas faz parte de ser líder. Tem mesmo que estar ali com a equipa, para a equipa poder se desenvolver. Okay? Não menos importante é o alinhamento. Então, eu estou a trabalhar a mentalidade desse profissional, ok? Eu estou a trabalhar a questão técnica desse profissional. Eu tenho de trabalhar a questão de alinhamento. Alinhamento com o quê? Com os valores, com a cultura da organização. Sim, as equipas júniores carecem, na verdade, essa questão todas carecem, né? Mas focando aqui no tópico de hoje, que são as equipas júniores, elas carecem de entender bem qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, qual é o propósito de existência da empresa, quais são os alvos, quais são os objetivos financeiros da empresa. Eles precisam entender isso. Precisam entender de maneira muito clara. Para quê? Para estarem alinhados. Para que eles consigam perceber que o pedaço que ele está a fazer se conecta com o ponto maior. Eles são um pedaço de um todo. Então, ele precisa de estar alinhado, ela precisa de estar alinhada. Então, o trabalho com a sua equipa júnior, logo de cara, a primeira coisa que eu super indico a fazer com uma equipa júnior é desenvolvimento e alinhamento. Trabalhe nesse ponto. Antes mesmo de esperar que ele já lhe dê um super resultado, ok? Sim, ele vai dar esses resultados na medida em que o tempo passar, em que, obviamente, não é apenas o líder, o próprio liderado também precisa estar engajado, precisa ter foco, mas se essas duas partes trabalharem de maneira sincrônica, não tem como dar errado. Isso é a lei da semeadura. O que a gente semeia, a gente colhe. Há de colher. Vai dar resultados, muitos resultados. Mas até chegar esse momento da colheita farta, você ainda vai estar a receber assim, vamos dizer, pouco resultado, ok? Então vai gerar um, vai gerar dois, vai gerar três. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós estamos a desenvolver esse profissional para que daqui a mais um tempo vamos preparar a terra. Para que daqui a mais um tempo, com as chuvas a virem, o sol a vir no momento certo, cuidado com o nosso terreno, que vai gerar uma fartura de resultados. Só tenha paciência. Entenda que esse processo é como diz o nome, é um processo. Não é algo tão rápido quanto queríamos. Sim, há profissionais chamados atípicos, né? Os fora da régua, onde em muito pouco tempo entregam vários resultados. Se isso aconteceu consigo, parabéns. Mas não se esqueça, ele ainda está em desenvolvimento em outras áreas. Pode ser que nos resultados técnicos até lhe entregou, mas a nível de mentalidade, a nível de entendimento e alinhamento com a cultura, ainda tenha muito que trabalhar. Não deixe de fazer isso. Desenvolver e alinhar. Outro ponto importante a se ter com as nossas queridas equipas júniores: clareza. Palavra de ordem. Profissional júnior tem grandes desafios de entender entre linhas. Sabe aquela diretriz? Dê o melhor resultado. O que é que isso significa? Para o júnior isso pode significar mesmo algo que lhe vai deixar assustada. Então não faça isso. Seja clara. Quando eu digo clara, é mesmo clara. Quer nas atividades que você está a dar,
ele precisa de entender, ele é júnior. Ele está a construir o caminho dele para entender a plenitude dos seus movimentos. Então, você precisa de explicar, diga-se de passagem tudo. Sim. Então, o que é que lhe pode ajudar? Até cronogramas, trabalhe com cronogramas, trabalhe com alguma plataforma onde você possa mencionar tarefas, treine o seu liderado a apontar o para e passo, dê missões diárias ao seu liderado, porque isso vai facilitar o entendimento dele das ações, ok? O profissional júnior não é exatamente, não está ainda, ele vai lá chegar, só temos paciência, mas ainda não é o momento ideal para que nós digamos a ele, vai à luta e tragamos resultados, sem dizer-lhe como, quando, onde e com quem. Não é. É necessário que você lhe diga exatamente, olha, primeiro vais fazer isso, segundo vais fazer aquilo, terceiro vais fazer aquilo, quarto vais fazer aquilo, ok? O que vai acontecer é se você continuar, se o líder continuar com o processo, passar de modo muito claro e assertivo, ele vai aprender o processo. E quando ele aprender o processo, vai vir o tal momento sonhado, onde você já não precisará de dizer a ele, às 9 faz isso, às 10 faz aquilo. Há de chegar esse momento, mas ele precisa de criar primeiro o hábito. Ele tem que criar o fluxo, entender esse fluxo. E quando der o cronograma, der as ações, tire tempo. Que em marcos semanais, é verdade que enquanto líder temos imensas atividades, muitas, e nem sempre temos tempo de estar todos os dias a treinar e a capacitar as nossas equipas, ainda que sejam júnior. É verdade. Mas há algumas coisas que nos podem facilitar. Ter um processo claro. Nós, enquanto líderes, temos de ter processos claros, ok? Porque senão vamos depositar na conta dele ser júnior, de não atingirmos resultados, quando nem é por ele ter sido júnior, mas é porque nós não temos um processo. Tem de haver um processo. O que é que se faz dentro do seu departamento de A a Z? Onde é que a gente começa? Onde é que o trabalho dele começa? E onde é que o trabalho dele termina? Esse processo tem que estar delineado, tem que estar claro e esclarecido. Pergunte mesmo, percebeste? Até aqui estamos juntos. Queres perguntar alguma coisa? Crie um ambiente que permita que os seus liderados lhe façam perguntas, ok? Porque ele é júnior, é normal que ele vai ter. Se ainda nós, enquanto sêniores, que é natural, nós somos eternos aprendizes, essa é a característica humana, pelo menos dos profissionais que querem se desenvolver, assumem-se como estando no processo de lifelong learning, não é? O aprendizado até morrer. Então, o seu profissional júnior não é diferente. Então, deixe um espaço onde ele consiga resolver. Bom, reserve na sua agenda durante a semana, tem que ser semanal. Eu sei que é exigente, mas é isso. Ser líder também é isso, ok? Independência da curva de aprendizado do seu liderado, da sua equipa júnior, porque aqui também tem isso. Há quem aprende mais rápido, há quem leva um processo um bocadinho maior. Bom, não que seja lento, porque às vezes nós atribuímos essa característica, é lento, é parado. Não, não é. O ciclo é longo, é complexo. Então, tenha paciência com ele e explique durante a semana. À medida que ele vai ganhando autonomia, você pode subir isso, em vez de ser semanal, passar a ser de 2 em 2 semanas. Você vai ajustando de acordo com a cadência e com a velocidade de aprendizado da equipa que você tem nas mãos, ok? Então, reserve tempo para perguntar como é que foi. Você tem que perguntar, o liderado júnior precisa disso. O júnior precisa que você lhe diga assim, como é que correu o trabalho? O júnior não é como um sênior autônomo, que até quanto menos você falar com ele, melhor. Você fica um mês sem ver o teu sênior, você só está vendo os números. Esse é o sênior. Ele não é sênior, ele é júnior. Então ele precisa de atenção. Você tem que falar com ele mais vezes, você vai perguntar coisas mais vezes. Como é que foi a tua semana? Como é que está isso? Por que, que não está a correr assim? Tentaste fazer aquilo. Vai acontecer muitas vezes que o júnior vai ser aquele profissional que você vai ter que cobrar muitas vezes a mesma coisa. O sênior não faz isso. O sênior recebeu a cadência, ele já tem uma organização da agenda e tem metas a cumprir a cada semana. Ele é autônomo, lembra? Do volume, nível de autonomia. Quanto mais sênior é, mais autônomo, mais resultado, menos ele precisa de si. Traduzido. Quanto mais o seu liderado precisar de si, quanto mais você sentir que o seu liderado precisa da sua presença para a coisa avançar, você tem um júnior à sua frente. Ok? O sênior, quanto mais você estiver afastado dele, quanto mais tempo você puder passar sem se preocupar com ele, você sai de férias, fica um mês e tudo está a acontecer na perfeição, este é um sênior. Okay? Os júniores não são assim. Então você tem que dar atenção,
vai falar com ele no WhatsApp muitas vezes, vai ligar, vai mandar mensagem, vai cobrar, vai relembrar que você ainda não fez isso, aquilo ainda não aconteceu. Então, a agenda dele, de certa forma, nem é dele, é quase que sua, é partilhada. O trabalho dele está também no seu mapa. E você sabe que hoje, quinta-feira, devia estar a acontecer isso, que ele devia fazer. Se ele não fizer, você vai lá e dá um lembrete. Você não fez. Aperta isso. Melhor aquilo. Sim, é um processo exigente. Nós, enquanto líderes, temos várias atividades, é reuniões com o CA, é reunião com os pares, é reunião de direção, são os números, porque conosco, enquanto líderes, ninguém tem pena, ninguém tem paciência. Quando nos chamam nas reuniões, dizem a tua área não está a produzir, e ninguém quer entender que é porque o teu liderado é júnior, ainda está aprendendo, ninguém quer saber. Sim, a vida é cruel. Dá um trabalho, mas é necessário fazer isso para que você colha depois. Já está a lei do 80-20, ok? Você faz aqui 20% do teu esforço para gerar 80% dos teus resultados. Né? Tem um ditado que é: se eu tivesse que cortar o tronco de uma árvore, eu gastaria a maior parte do meu tempo a fazer o quê? A afiar o machado. O processo de você desenvolver a tua equipa, de ser claro para a sua equipa júnior, chama-se afiar o machado. Quando você for cortar a árvore, vai ser mais simples, vai ser mais fácil. Então, vale muito esse tempo extra. Você talvez pudesse parar de trabalhar às 17, mas vai um bocadinho até às 20, porque você tem que treinar essa pessoa. Você talvez pudesse ficar no sábado e domingo totalmente relaxada, mas vai trabalhar um bocadinho, talvez até no sábado, respondendo uma dúvida, respondendo uma mensagem, dando uma sugestão, estudando sobre assuntos que nem sequer são seus. Ele que deveria estar a estudar é assim mesmo, estudando sempre, partilha, lê isso, faz isso, ok? Isso é lidar com a equipa júnior, mas considere isso como um investimento. Muitas vezes o que impede muitos líderes de saberem lidar com a equipa júnior, e muitas vezes nem sequer aceitam recrutar, dizem que não, júnior na minha equipa, nem pensar, eu quero pessoas feitas. O que é que impede isso de acontecer? E lembrando que nós temos, em termos de país, nós temos muita camada jovem. Significa que eles precisam de emprego. Como é que vamos fazer? Se nós, os líderes, nos negarmos a treinar as nossas equipas júniores, o que é que será dos nossos jovens que estão a sair, que estão a fazer faculdade, que estão a fazer ensino nos médios técnicos, que querem começar a trabalhar? Vamos dizer que não entram, porque são júniores. Então, não dá. Nós, os líderes, precisamos nos desenvolver a nossa capacidade de liderança e gestão com este tipo de profissionais. Até porque o nosso país nos oferece muito isso. Não só por serem jovens, mas também porque em termos de cadência de desenvolvimento, comparando estatisticamente com muitos outros países, a nossa cadência de desenvolvimento em termos de equipa, em regra, é mais vagarosa. Portanto, você tem um profissional que leva mais tempo na condição de júnior. Ao sair de júnior para sênior, ele tende a levar mais tempo. Tem os extras, sim, mas os extras não são a maioria, são a minoria. E os aumentos são leilão. Super cobiçados, todo mundo quer. Porque todo mundo quer quem já saiba fazer e faça sozinho, e não complique, e não tenha problemas. É isso que todo mundo quer. Mas não é o que você vai ter, assim, com tanta abundância. Aprenda a treinar a sua equipa, ok? Então, seja claro ao treinar a sua equipa. Bastante claro. Nada de ambiguidades. Terceira ação a fazer: incentive a colaboração e incentive a ele por meio de elogios, por meio de premiações. Tem que incentivar, ok? O profissional líder precisa de incentivo. Por quê? Por muitos motivos e mais alguns. Vou citar só alguns. Por exemplo, o profissional júnior tendencialmente tem menos autoconhecimento. Profissional júnior tem menos conhecimento das suas reais competências. Mesmo porque muitas das áreas onde estão a ser envolvidos nem nunca lá estiveram. Portanto, ele não tem noção, ele não sabe que afinal ele, de 0 a 10, é um 10 em determinada competência. Ele não sabe. E pode muito bem ser que ele tenha estado em casa a pensar que tem saído tão mal nesta competência, mas afinal está a sair isso bem. Então não guarde segredo. Com o Júnior, essa metodologia muito comum dentro das organizações e que muitas vezes os líderes, se não quase sempre, não fazem com má intenção. É que a agenda é tão cheia, a agenda é tão complexa, que muitas vezes nós, enquanto líderes, só ficamos a dizer o que falhou. Falhou, errou. Mas quando acerta, é nos
difícil lembrar que ele acertou. O que nós deduzimos é que ele está fazendo o trabalho dele. O proposto ele acertar. É verdade, sim. Mas para o profissional júnior, ele precisa que você lhe diga, porque ele não sabe muitas vezes que está a acertar. E se você não lhe disser de forma clara que você identificou, que você apreciou esta competência nele, o que vai gerar nele é que ele pode até deixar de fazer, inclusive, o bem que ele faz, ou pior, pode perder a vontade, pode perder a entrega, pode acreditar que essa área não é para mim, eu não sou bom, vai para casa e vai dizer aos pais que já não quer ficar nessa empresa. Então, é importante que você, que está a lidar com um júnior, passe essa mensagem a ele. Não guarde segredo das coisas boas que ele faça. Não guarda segredo. Quer boas, quer menos boas, você tem que dizer de forma clara. Falhou em alguma coisa, não acumula, não acumula erros. Você guarda os 5, 6 erros que ele está a fazer para falar com ele no final do trimestre. Isso não existe. Equipa júnior, isso não funciona. Aquela conversa anual que se faz da avaliação de desempenho. Se com seniors é um desafio que nós muito bem conhecemos, imagina com júnior. Não vai dar bug. Não faça isso. O que ele falhou, pontue. Naquele ponto mesmo, já naquele momento, se puder, o mais rápido possível, já diga. Por quê? Para ele captar e conseguir aplicar já na próxima ação. Senão ele vai esquecer. Lembrou, ele é júnior. Não tem agenda. Como ele é júnior, ele não tem uma agenda de desenvolvimento. Ele não tem algo escrito segunda, faço isso, quarta. Não tem. Você que tem. Então você tem que passar esse valor. Olha, aqui não foi muito bom. E quando der certo, tenha a mesma coragem e velocidade, ok? Então, avise. Gostou de uma coisa? Dá parabéns. Parabéns, excelente, top. Celebra com ele a vitória que ele conseguiu. É assim que se faz. Ele precisa disso para se sentir incentivado e conseguir melhorar. Incentive também a colaboração. Muito embora ele faça parte da sua equipa, né? Pense num departamento. O jovem tem várias direções, várias áreas, várias sub-áreas. O júnior evite deixá-lo ali parado e esperar que ele vai criar a relação com as pessoas, nem sempre vai dar certo. Primeiro que tem a questão do perfil comportamental que cada um tem. Há pessoas mais chatas, há pessoas mais introvertidas. E está tudo bem. Depois tem a questão de que ele está a adaptar-se a quê? Ao mundo laboral. Alguns profissionais júniores estão a adaptar-se àquela dinâmica, a dinâmica da sua empresa, a dinâmica da organização. Então, esse profissional precisa de ser o quê? Incentivado à colaboração. Como é que você faz isso? Cria ambiente, cria um after work. Se vai ter alguma ação onde só costuma estar parte da equipa, chama a outra pessoa para se conhecerem, para estarem juntos. Incentive esta colaboração. Se ele tiver que desenvolver algo, em vez de ser você, como líder, a mandar um e-mail com ele em cópia, né? Em CC. Fulano, responda isso para que o fulano tenha. E o fulano está em CC. Não faça isso. Deixa ele entrar em contato. Está aqui o fulano que vai falar com o Beltrano. Vocês os dois tratem. Eu vou ficar em CC. Só vou ficar a apreciar a conversa. Isso é incentivar a colaboração e a permitir que ele se desenvolva nos relacionamentos interpessoais. Diga-se de passagem, é também um desafio para os júniores, né? Não só a nível de relacionamento interpessoal, porque ele muitas vezes não tem aquela cuidade, ele não sabe que no mundo laboral, por exemplo, determinadas falas podem ser mal interpretadas, determinadas abordagens podem não ser as mais apropriadas, determinada forma de vestimenta pode não ser apropriada, pode ser mal julgado. Então, é você, enquanto líder, que precisa de criar isso. E quando você movimenta, incentiva a colaboração, a integração com outras pessoas, você permite que ele beba de várias coisas, não apenas de si. Ele deixa de ficar dependente de si, que essa é a ideia. É desenvolvê-lo ao ponto de ele não precisar mais de si, ao ponto de que ele fica consigo porque quer ficar consigo e não porque precisa de ficar consigo. Essa é a missão, essa é a nossa missão enquanto líderes. Desenvolver as pessoas. Se você não desenvolve ninguém, você é qualquer coisa menos um líder. Você precisa de fazer isso. Tem de existir um antes e um depois da sua liderança. Como era o seu liderado quando começou a trabalhar consigo? Como ele é hoje? Tem que haver diferença. E isso exige trabalho, isso exige esforço. Não vai ser fácil. Eu podia dizer-vos assim, é simples, é fácil,
qualquer um consegue, é mentira. É difícil, dá trabalho, é frustrante, dá errado muitas vezes. Os liderados não respondem positivamente muitas vezes. Você tem que cobrar muitas vezes. Você tem que fazer a mesma coisa muitas vezes. Isto irrita muito. É isso. Não tem fruta de graça. Não tem. Vai ter que pagar o preço. Ser líder é assim mesmo. Você tem que pagar um preço. O preço é esse. Para quê? Para atingir o quê? Para atingir o desenvolvimento dessa pessoa. Ok? Quando tiver a liderar as pessoas, pense no seguinte. Porque é bastante desafiante desenvolver pessoas. O people é mais difícil, o hardware é mais fácil. O que você vai fazer? Não pensa no problema. Não pensa no desafio. Que é a 20ª vez que você lhe diz para fazer o que ele sabe que deveria fazer, o seu trabalho. Não pense nisso. Pense no resultado que você quer atingir. É nisso que você tem que pensar. Comece já a se imaginar você nas suas próximas férias do próximo ano, com a família, ok? No Dubai. Paradinha no Burj Khalifa, sem o telefone tocar. Ô, paz! Imagina isso. Pensa nisso. Porque isso vai dar-lhe forças para continuar, persistir no treinamento dessa sua equipa, porque a autonomia deles representará também a sua liberdade. Quanto mais autônoma a equipa, mais livre você é. Mas isso é um processo, conquista-se com o tempo. Líderes, como sempre, foi muito bom falar convosco. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários. Sempre contactem a sala se precisarem. Nós estamos ajudando várias equipas, vários líderes a conseguirem trazer mais resultados para as suas equipas, inclusive equipas júniores. Então, dê uma espreitada no nosso site, preencha o formulário de contato conosco com toda a satisfação. Vamos entrar em contato e tentar marcar alguma coisa, tá bom? Cuidem-se e até já!